momentos lá vi coisas que nenhum ser humano merece ver. E eu não me perdoei. O Lucas sempre foi uma pessoa ativa, sempre brincava. E tava tudo ok. Eu vi que realmente eu tava conseguindo lidar. Sempre falando pra ele que eu amo ele, que tá sendo difícil, é difícil. Bom, meu nome é Lucas Gomes Dias, ou mais conhecido como Lucas Carboni. Nasci e fui criado na zona leste de São Paulo. Quando eu perdi meu pai, infelizmente por uma doença que ele teve, que eu vi que eu tinha perdido alguém muito importante na minha vida. Uma pessoa que me fez homem, ser o homem que eu sou hoje. A morte do meu marido mexeu bastante, tanto com ele, como comigo, né? Mas é o que eu falei pra ele e falava sempre, né? Não é a gente que escolhe, é Deus, né? Eu decidi me internar. Foi onde eu decidi me internar, vi que eu precisava dessa ajuda. E foi onde eu passei os 12 dias em um inferno constante. Um inferno que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, nem para a pessoa que eu mais odeio nesse mundo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como está a senhora? Bem. Vamos começar. Pode sentar. Deixa eu pegar minha prancheta. Tá, então a sua semana foi bem? Foi bem. Eu tive bastante trabalho essa semana, nossa. A cabeça teve bastante ocupada, não tive tempo para pensar praticamente em nada, só em uma coisa. Focou nos estudos, né? Foquei exatamente nos estudos, já entreguei todas as horas complementares que eu podia. Tchau, Roberto. Isso já me deu uma coisa, já me deu um respiro, então foi algo muito bom. A morte nunca é o fim, né? A gente sempre tem que estar atento a tudo isso. Aí eu sempre acordo cedo. Todos os dias eu acordo cedo. Então eram umas 5:45. Parecia uma coisa falando pra mim descer, porque eu gosto de ficar assim, televisão no meu quarto, de manhã. Mas naquele dia tinha uma coisa falando pra mim, desce que a tua irmã fez café, vai lá e toma um café. Mas aí passou despercebido e eu continuei assim televisão. Aí, de novo, aquilo falando pra mim, até que eu desci. Quando eu desci, que eu estava quase no último degrau descendo a escada, eu me deparei com todas aquelas cartelas de remédio pelo chão da minha sala. Quando eu tive essa
tentativa de suicídio com os remédios, minha mãe ela ficou bastante assustada, porque ela não esperava que eu chegaria a esse ponto. Então ela ficou bastante, além de abalada emocionalmente, fisicamente também. Ela sofreu muito para me internar. Ela mesma diz que foi uma das piores decisões que ela tomou na vida dela, ter que me internar. Mas que foi algo que infelizmente era necessário para aquele momento. E isso alterou bastante a rotina dela, tanto que ela mesma vai falar que ela me dá os remédios controladamente, no horário certinho. Ela sempre tá lá em cima de mim, falando, ó, vai tomar seus remédios, você vai tomar. Porque tem às vezes um dia que você fica cansado de tanto estar dopado, você fica meio cansado e fala, não quero, ela não. Ela vai lá e enfia a goela abaixo. Porque ela é uma pessoa bem incisiva, minha mãe. Fala, não, você vai tomar seu remédio sim. Você está em tratamento, tem que continuar. Eu pus as duas mãos da cabeça e fiz, gente, eu não creio, Senhor. Aí minhas pernas já ficou trêmulas, já comecei a passar mal. Aí eu chamei minha irmã, só que eu não tinha força para ir até a cozinha abrir a porta. Ela falou para mim, Cuca, o que está acontecendo? Abre a porta, abre a porta. Aí fui abrir e fiz, Fátima, olha aqui. Aí nós duas subimos pro quarto. Quando nós subimos pro quarto, que eu abri a porta do quarto dele, ele estava na cama, deitado, todo vomitado, né? E sem reação. A depressão, na visão da psicologia, é uma doença que ela é caracterizada por um sentimento de tristeza constante, né? E pela falta de vitalidade, a perda do prazer pelas coisas boas da vida, né? Poder sair, passear, não ter interesse por nada, afeta bastante na questão do trabalho e também na higiene pessoal, porque quem tem depressão no estágio mais avançado, ela não quer tomar banho, quer ficar deitada no quarto escuro, né? Então assim, as coisas mais pequenas, ela não tem mais prazer em mais nada, né? E afeta a rotina dela e das pessoas que vivem com elas também. Porque quem vive, uma pessoa que tem depressão, também sofre junto com ela, né? E a qualidade de vida vai diminuindo. É um distúrbio grave, né? Que causa alterações emocionais importantes, influencia de forma direta, né, nessa questão. E embora seja considerada um transtorno psiquiátrico comum, a depressão é uma dor silenciosa, né? Ela vem no silêncio e os seus sintomas nem sempre são identificados, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só uma tristeza e vai passar e vai ficando profundo, né? Não tem mais vontade de viver e não tem prazer, né, de viver. Bom, com a morte da minha avó no final de 2018, foi também um dos fatores que me levou a ter essa depressão. Minha avó era uma pessoa muito presente na minha vida, tanto na minha quanto na minha mãe. Tanto que minha mãe acho que sentiu bem mais do que eu a morte dela. Foi um tempo bem difícil, muito difícil mesmo para minha família, tanto para mim. A gente ficou bem desolado, porque a gente sempre estava lá com ela, não importa o que acontecia, a gente sempre cuidava, eu levava ela de carro pro médico, minha mãe cuidava dela, fazia o almoço, a janta dela, sempre, na hora de dormir minha mãe que dava tudo certinho para ela, que ela adorava pipoca, né? Então minha mãe fazia bastante pipoca para ela. Então foi uma perda assim bem difícil pra gente. Da minha mãe faz
vai fazer 2 anos que ela faleceu, eu cuidei dela. É outra que eu sinto falta, que sempre esteve do meu lado, sempre foi minha amiga, sempre me aconselhou, sabe? Tá sendo difícil, porque meu marido e a minha mãe, eles fazem muita falta para mim, muita mesmo. Se, assim, é muita falta que não tem explicação, sabe? É doloroso, porque eu quase caí também em uma depressão devido à falta deles, mas eu sempre estou procurando força e pedindo bastante para Deus para poder superar essa dor, porque é muito tempo, mas dói. Dói e dói muito. A perda de um marido e de uma mãe é difícil. É difícil. Meu pai também faz muita falta, mas a gente tem que levar, né? As pessoas às vezes elas confundem os sintomas, né? Que a depressão com uma tristeza. Ou às vezes não leva pelo fato de ser algo grave. Por a depressão ser comum e muita gente achar, é comum, é comum. Então se ela está deprimida, sem vontade de viver, né? Pensando, tendo pensamentos suicidas, o prazer de sair, de conversar, né? Ficar em isolamento, é hora de se preocupar, porque o isolamento também, ele acaba sendo um dos sintomas. Ela não quer mais ter o convívio social, ela não quer trabalhar, quer ficar em casa, quer ficar só dormindo. Então envolve muitos sintomas, né? O momento quando ela achar que está muito deprimida, está tendo pensamentos suicidas, né? Não tem vontade de viver, é hora de procurar ajuda. Conheci uma pessoa muito especial na minha vida, que me marcou bastante, que eu me envolvi muito com ela e me envolvi intensamente com ela, mas só que eu não percebi que eu era uma bomba relógio, que eu poderia explodir a qualquer momento. Até que chegou um dia, em janeiro de 2020, no começo desse ano, eu acabei magoando muito fortemente essa pessoa e eu não me perdoei. Peguei todos os remédios que tinha na minha casa, coloquei em um copo e fui tomando esses remédios com água. Nisso eu fui dormir. Quando eu acordei, eu já estava numa cama de hospital. Aí eu comecei a chorar sem parar, aí nós ligamos para o resgate, aí o resgate pelo telefone me ensinando como eu devia proceder, se ele estava tendo batimentos cardíacos, até o socorro chegar. Só que esse socorro demorou muito. Aí eu comecei a chorar desesperada. Aí minha irmã, como a gente tem bastante carro na garagem, minha irmã chamou meu irmão. Aí o namorado da minha sobrinha e meu irmão subiu lá no quarto, pegaram ele, levaram até o carro. Nós socorremos aqui no hospital mais próximo, que é o Hospital de São Mateus, né? Lá ele ficou na UTI, né, durante 2 dias. E eu só ia poder visitar ele às 3 horas da tarde. Aí o médico falou que ele ia continuar a ficar lá internado para fazer os exames, para ver se o paracetamol não tinha atingido o fígado dele, devido muita dosagem que ele tomou dessa medicação. E eu já não aguentava mais ficar naquele hospital. Eu já não aguentava mais, porque eu não podia sair do lado dele, porque como ele tentou o suicídio, eu não podia sair do lado dele. Eu não sabia o que era tomar banho durante 2 dias, eu não sabia o que era comer, né? E até eu pedi para o médico, doutor, eu queria então uma transferência para ele. Aí foi onde o médico
do Hospital São Mateus pediu a remoção dele para o convênio, né? Que foi lá para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, na Zona Norte. De lá nós ficamos mais uma noite lá. Foi mais uma noite dolorida, triste. E de lá ele foi para Itupeva, onde era um hospital psiquiátrico. E foi onde eu passei os 12 dias em um inferno constante. Um inferno que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, nem para a pessoa que eu mais odeio nesse mundo. Vivi momentos lá, vi coisas que nenhum ser humano merece ver. Vi desde pessoas esquizofrênicas sendo espancadas, sendo tratadas como literalmente lixo, a pessoas sãs que foram abandonadas pela sua família. E foi onde eu decidi, junto com a minha família, sair de lá. E voltei com tratamento, estou no tratamento agora, que já vai completar desde fevereiro, que eu saí, dia 2 de fevereiro. Já vamos completar aí 7 para 8 meses de tratamento. Eu estou conseguindo, assim, estabelecer ele e levantar ele, né? Sempre falando para ele que eu amo ele, que é para ele dar valor na vida dele, para ele dar valor na mãe dele, porque é eu e ele. Eu preciso dele e ele também precisa de mim, entendeu? Bom, esse lugar aqui eu adoro vir nele, sempre aos finais de semana ou durante a semana às vezes, quando eu não tenho nada para fazer em casa. É um lugar bem legal de ficar, é bem grande. É um lugar onde eu me sinto confortável. Às vezes em casa, no final de semana, eu tô sem fazer nada, aí eu chego e falo com meu irmão, aí converso com meu irmão pra gente vir pra cá, ele, minha cunhada, uns amigos nossos. E é um lugar bem tranquilo de se ficar, de tomar um refrigerante, né, que nesse momento não tô podendo beber. Mas está sendo bem legal, é um espaço que eu gosto muito de ficar. É bem um espaço familiar, bem tranquilo. Então eu adoro vir para cá sempre. Meu pai era tudo para mim. Ele era basicamente o meu mundo. Era o espelho de quem eu queria ser. E até hoje ele é o espelho do homem que eu quero ser. Meu pai, ele viveu na época da ditadura, então ele sempre disse que você não pode ficar calado nesses momentos, que você tem que se expor sempre, você tem que ter uma certa exposição da sua opinião, você sendo homem ou sendo mulher, não importa. Então ele sempre me ensinou que não importa o que esteja acontecendo no mundo, você tem que fazer sua palavra ecoar. Não é o fim. Nunca é o fim. A morte, ela não é o fim de tudo. Tem uma vida gigantesca pela frente. Meu pai, ele sempre me ensinou isso, que não importa o momento que você esteja passando, você tem uma força dentro de si que você acaba desconhecendo. E é nesses momentos ruins que você consegue reconhecer essa força. Meu pai, ele sempre foi aquele cara família. Ele sempre buscou, sempre família em primeiro lugar. Não importa o que aconteça na sua vida, ruim ou boa, sua família sempre vai estar lá para te apoiar e para te dar o suporte que você precisa. Que a sua família é a base de tudo. É a base que você constrói tudo, desde as suas relações com outras pessoas, suas relações profissionais,
pessoais, não importa. É a sua família, porque são as primeiras pessoas que você convive quando você nasce. Então a pessoa que te ensina a ser um homem ou uma mulher no mundo, te ensina a falar, te ensina a andar, te ensina maneiras, porque cada família tem sua maneira. Então ele sempre falava isso pra mim. E é algo que sempre vou levar no coração. E outra coisa que eu levo sempre é quando a última visita que eu fiz a ele no hospital. Ele estava entubado, isso foi num sábado, ele estava entubado já. E eu fui visitar ele com a minha mãe. Nisso deixaram eu entrar, porque na época eu não sabia, mas ele estava praticamente no leito de morte dele. Ele estava praticamente para morrer. Eu não sabia na época porque minha mãe, ela resolveu não me contar por causa da minha idade. E eu fui visitar ele. E eu sempre chamava ele de velho. E aí, velho? Meu velho. Eu chamava ele muito assim, meu velho. E eu passei a mão na cabeça dele e ele deu um suspiro. Nesse momento a médica chegou em mim e falou: ele está sentindo sua presença. Minha rotina foi bem alterada graças a esse vírus que apareceu, né? O corona. Muita coisa mudou na minha rotina, eu praticamente parei com tudo. Até a faculdade, que era algo que distraía a minha cabeça, virou um EAD, que pra mim é algo que eu não gosto muito, mas temos que aceitar, né? Mas foi bastante alterada. Eu comecei a fumar mais, porque comecei a fumar lá na clínica por causa da ansiedade. Minha ansiedade explodiu mais aqui, tanto que eu brinco às vezes com a minha mãe, é como se eu tivesse voltado para a clínica, só que a diferença é que aqui eu posso assistir a TV que eu quiser e eu tenho a minha cama e o meu quarto só para mim. Então eu vou sobrevivendo à quarentena, como eu falo para todo mundo, eu estou sobrevivendo na quarentena. Estamos todos nós passando por esse momento, temos que tomar muito cuidado. E temos também que não só prestar atenção ao coronavírus, mas também à depressão, porque a depressão no mundo, ela não é uma coisa simples, uma doença simples. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso é um número muito grave. Nós temos 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Isso não é uma doencinha qualquer, uma frescura qualquer. É algo que temos que levar a sério. Temos que seguir em frente, fazer as coisas que nós gostamos, sair um pouquinho da rotina e viver a vida. Viver a vida do jeito que ela é. A depressão não é frescura, né? A depressão é sim uma doença e a gente tem que olhar mais por essas pessoas e apoiar. E nós, como psicólogos, falo por mim, pelos meus colegas, é uma maneira de ajudar, né? Buscar ajuda. Tem vários tipos de ajuda, né? Tem vários órgãos gratuitos também que podem ajudar. Então não é... Uns têm condições de pagar uma terapia particular,
porém tem sim um sistema aí de saúde que ele também está aberto para ajudar essas pessoas.